Olá, pessoal. Um bom dia a todos que estão aí nos acompanhando através do Facebook e através do YouTube. Eu sou o Jonatas Santos, estamos aqui ao vivo, direto do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, né? E hoje, com uma grande felicidade, né, com muito prazer, estamos aqui novamente para trazer mais um lançamento aqui da nossa editora SEAC, né, do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. É sempre muito gratificante, né, quando a gente lança aí uma nova obra, né, que visa aí levar a doutrina espírita a cada vez mais, né? E já deixo aqui também o meu bom dia para o Renato Leandro, que é o editor aqui da editora SEAC. Bom dia, Renato. Bom dia, Jonatas. Bom dia a todos que nos acompanham. Estamos aqui para lançar mais um livro, mais um projeto da editora SEAC. Antes de iniciarmos, né, esse nosso lançamento, pedimos aos bons amigos espirituais que nos inspirem nesse lançamento, que Jesus possa nos amparar nesse período em que estivermos falando sobre literatura espírita, que as boas vibrações cheguem a todos que nos acompanham, que as boas vibrações de todos que estão nos acompanhando cheguem até nós e que possamos de alguma forma contribuir para a vibração do nosso mundo, da nossa sociedade, nesse período difícil de pandemia que todos nós estamos atravessando. Nós teremos a presença, obviamente, do escritor Sidney Fernandes, lançando mais uma obra pela editora SEAC. Teremos a presença de duas convidadas, teremos a psicanalista, tradutora, coach, escritora, palestrante Marisa Fonte. Também teremos a dirigente espírita, palestrante Márcia Ewald. Então, durante esse período do nosso encontro, vamos tentar levar um pouco de reflexão acerca da espiritualidade em comunhão com os trabalhos realizados aqui em nosso plano, né? Nosso plano terrestre, nosso plano material, com o personagem principal do livro do escritor Sidney Fernandes, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Bom dia, Sidney Fernandes. Olá, Renato. Meu bom dia ao Jonatas, Bom dia. a Marisa e também a nossa amiga Márcia Ewald e a todos vocês da nossa família Pinga Fogo, amigos, irmãos, seguidores que estão nesse instante, em pleno domingo de manhã, nos prestigiando, nos dando o prazer da atenção de vocês, da companhia, e mais este lançamento em que eu estou sendo honrado pela editora SEAC, com mais uma oportunidade de apresentar uma obra nossa. Perfeito, Sidney, perfeito. A editora SEAC, com todo prazer, faz menção ao seu trabalho ao longo dos anos. Esse é o 13º livro, e você vem desenvolvendo um trabalho com a literatura espírita, um trabalho muito sério, um trabalho de pesquisa, e a gente sabe que o livro, além da questão do entretenimento, ele é um documento. Então, o seu livro, pela seriedade com que você trata do trabalho de pesquisa com a doutrina espírita, ele é um livro de referência para quem sempre busca alguns apontamentos sobre algumas referências que você faz do trabalho da doutrina espírita e da influência da espiritualidade no nosso mundo. Eu gostaria inicialmente, Sidney, que você fizesse um breve relato sobre esse novo trabalho seu, Dr. Galton, Consultor de Futuros. De onde partiu a ideia, como surgiu o trabalho, como você desenvolveu esse trabalho, qual foi a centelha aí que inspirou você nesse novo livro, Sidney? Bem, Renato, você como editor e já muito acostumado no trato com os autores, você sabe que a gente tem que anotar assim com precisão o momento desse lampejo, porque depois ele se perde na noite dos tempos. Mas Dr. Galton, o primeiro volume, surgiu ao lado dessa irrupção de fatos que antes eram tratados apenas pela parapsicologia, a ciência vendo de longe, não admitindo provas, mas
mostrando sérias, fortes evidências dos fenômenos que simplesmente foram catalogados, foram reunidos por esse professor emérito, este missionário, que foi o professor Rivail, que a partir de 1900, ou melhor, a partir de 1857, teve uma nova certidão de nascimento, que foi lavrada na livraria Dentu, ali no Palais Royal da cidade de Paris. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a considerar o passe espírita, com várias denominações, trazendo lá do passado, do Antigo Egito, passando agora pelo Reiki, pelo Jurei, e com outras denominações, como o chamado toque terapêutico, que já está espalhado por hospitais, casas de saúde de mais de 40 países. Depois começaram os depoimentos com o professor Raimundo Moody Jr., os depoimentos que ele catalogou de pessoas que morreram, mas voltaram para contar a história, os chamados fenômenos das experiências de quase morte. E eu que achava que durante esta encarnação não veria os princípios da doutrina espírita entrando nos consultórios, e nós temos uma especialista conosco, quando a Marisa, como escritora espírita, quando ela tem a oportunidade, a Marisa é a nossa Galton, em carne e osso, né? Com certeza ela toma todos os cuidados possíveis para respeitar as religiões dos seus pacientes, mas assim como o Galton, quando surge a oportunidade, ela encaminha as pessoas que pedem, que se mostram receptivas, com todo respeito às suas crenças religiosas, ela acaba unindo a ciência com a parte experimental científica do espiritismo. Então, eu fiz um relato rápido daquilo que nos impulsionou a escrever o primeiro livro, Dr. Galton, o Restaurador de Passados. Acontece que os fatos não param, Renato. Num congresso que houve há algum tempo na cidade de Fortaleza, reuniram-se vários médicos e eles tiveram como um dos pontos, um dos temas desse congresso, a espiritualização da medicina, para minha grande surpresa. Eles passaram todos os dias desse congresso, os médicos que optaram, aliás, tenho notícias de que uma grande quantidade de médicos optou por esse tema, e uma das conclusões desse congresso foi uma sugestão, note bem, uma sugestão para os cardiologistas passarem a recomendar aos seus pacientes a espiritualização. Note bem, não quer dizer que os médicos vão começar a falar em religião nos consultórios, assim como sei que a Marisa não faz isso. Mas a espiritualização é universal. E esses médicos chegaram à conclusão de que o perdão, a benevolência, o trato com as pessoas, com movimentos que ensejam a cidadania, o respeito à natureza, várias atitudes que os cientistas estão concluindo que previnem doenças.
minimizam dores e, às vezes, até curam doenças que não tinham nem denominação científica, doenças sem causa material, mas cujo remédio estava à disposição do homem desde que o homem nasceu. Então, esse novo passo, essa nova conclusão a que a ciência está chegando, Renato, foi um dos vetores para que nós pudéssemos nos abalançar a dar continuidade a esta verdadeira epopeia que está sendo vivenciada pelo Dr. William Galton. Sidney, nós esperamos que o exemplo do Dr. Galton, o personagem, que é sensível às questões no tratamento com os seus pacientes, é sensível a questões de influência de ordem espiritual, ou seja, ele entende que nós não somos apenas um corpo físico, né? Também somos espírito, né? A alma, o espírito encarnado. E, normalmente, o corpo somatiza muitas influências, né, dessa vibração espiritual. Tendo das nossas convidadas, a Marisa Fonte, contato com o público do trabalho que ela faz com o psicanalista, a ideia no convite à Marisa foi para que a gente possa também entender como está a relação hoje em dia, né, das pessoas em contato com o psicanalista também, né, que é uma área afim aí com a psiquiatria. Então, vamos dar o nosso bom dia à nossa querida amiga escritora, Marisa Fonte. Seja bem-vinda, Marisa. Muito obrigada, bom dia a todos. Muito bom estar aqui mais uma vez. E o que vocês dois, né, falaram tem tudo a ver, sim. Porque é muito comum, quando vem alguém para ser tratado, logo na primeira consulta, eu falar assim, olha, está faltando gratidão na sua vida, vamos começar a fazer um caderninho da gratidão? E as pessoas começam a fazer, elas trazem os resultados. Outra coisa que eu faço muito é pedir para que elas comecem a fazer oração do perdão, independentemente do que elas acreditam, porque oração não tem religião, né? Então, eu cuido, na maioria das vezes, de verdade, de pessoas que são espíritas, mas eu tenho também evangélicos, eu tenho gente sem religião nenhuma, e é muito legal como eles acolhem isso, né? Essas instruções, entre aspas, que eu dou para eles. É muito, muito legal isso. Marisa, você me permite fugir um pouquinho do protocolo e fazer uma pequena observação? Pois não. Assim como você, assim, de uma maneira original, criou esse caderninho da gratidão, que eu achei uma ideia excelente, uma maneira de você motivar ou chamar as pessoas à espiritualização sem tocar numa religião especificamente. Eu acho extraordinária essa sua ideia. Eu quero dizer que, tempos atrás, uma professora como você, nos Estados Unidos, ela separou 2 grupos de alunos. Um deles tinha liberdade de fazer o que bem entendesse. E o outro grupo, separando assim, numa metáfora não muito completa, mas um grupo placebo e um grupo que realmente ia fazer a pesquisa, vamos supor, ela separou de 10 em 10. 10 poderia fazer o que bem entendesse. Os outros 10 teriam que praticar uma boa ação por dia. E aí, depois de um certo espaço de tempo, ela foi entrevistar os 20 alunos. E ela não é religiosa, ela é uma cientista como você, e ela constatou uma melhoria significativa na vida, na personalidade, na saúde daqueles que passaram a fazer algo em favor do semelhante. Então, você está num bom caminho, viu, Marisa? Eu acredito que sim, porque os resultados são muito bons. E a gente consegue ver, assim, que a coisa está dando certo quando as pessoas trazem bons resultados. E é interessante isso que você está falando, Sidney, porque, de verdade, há toda uma mudança de comportamento e de atitude das pessoas, mesmo em relação àqueles que eles não gostam.
ou pessoas com as quais elas não se dão bem. Aí elas falam assim para mim, nossa, é interessante que de um tempo para cá, vamos supor, minha mãe está mais fofa comigo, o meu marido já não briga tanto, mas é porque, aí eu digo, é porque você mudou. Então, quando a gente muda, a gente consegue melhorar o nosso entorno, né? E as pessoas precisam entender isso, que é a gente que começa esse movimento, porque é um erro muito grande nosso, como ser humano, esperar que o outro mude para a gente mudar. Não, a gente muda e a gente vê o que acontece. E eu digo que acontecem verdadeiros pequenos milagres o tempo todo por conta disso. Sidney e Marisa, nós temos também agora uma convidada especial, que é dirigente espírita. Ela trabalhou durante muitos anos na Secretaria da Fazenda, e ela foi dirigente e presidente de um centro fora de Bauru, né? Do Centro Espírita Verdade e Luz, da cidade de Jaú. Foi coordenadora do projeto Crescer aqui em Bauru. E então vamos dar as boas-vindas a Márcia Ewald. Seja bem-vinda, Márcia. Olá, amigos. Olá, amigas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite para a participação neste evento e dizer que é uma grande alegria poder colaborar para o lançamento de mais um livro pela editora SEAC, do nosso Centro Espírita Amor e Caridade. Os meus cumprimentos ao autor, o Sidney Fernandes, aos demais envolvidos que colaboraram para o êxito desse projeto e também para todos aqueles que estão acompanhando esse lançamento. E espero, sinceramente, poder contribuir de alguma maneira para a divulgação de mais essa obra, que com certeza se enriquecerá e muito. Durante o projeto, né, de lançamento do livro, eu pensei em alguns convidados, algumas convidadas para ajudar, né, nesse processo de reflexão a respeito desse trabalho do Sidney. A Marisa realiza um trabalho como palestrante, escritora e também no atendimento como psicanalista. E a Márcia, como dirigente espírita, atuando há anos no movimento espírita, eu sempre tive curiosidade, na verdade, de fazer uma pergunta para essas pessoas que atuam diretamente no movimento, porque nós sabemos da influência positiva da ação da caridade, né? Na influência que isso exerce positivamente para quem faz, para quem recebe. Então, eu gostaria de fazer já uma pergunta para a Márcia, que é a seguinte. Eu queria saber, Márcia, em que medida você acredita que a prática da caridade, a ação, ela pode trazer um bem-estar físico, um bem-estar emocional para aquele que pratica a ação da caridade, Márcia? Doar e doar-se praticando a caridade é tudo de bom, nós podemos dizer. E logo no prefácio do livro que está sendo lançado, chamou a minha atenção um trecho que diz que devemos quebrar paradigmas, reavaliar os conceitos. Corretíssimo, pois pensamos que ao dar ou doar, nós perdemos alguma coisa, deixamos de ter aquilo que doamos, ou quando nos doamos, perdemos alguma coisa, né? E é exatamente o contrário. Quanto mais doamos, ou quanto mais nos doamos, mais acrescentamos em termos tanto de bem-estar físico como mental. Praticar a caridade traz benefícios para o corpo e para a alma, nos enriquece como seres humanos. E doar é algo simples, nós não precisamos ter muitas coisas, não precisamos ser extremamente ricos, extremamente inteligentes. Não, doar é algo simples, é uma palavra, um sorriso, um gesto gentil, um cuidado, uma atenção. E estudos científicos já mostram que ajudar os outros impulsiona a nossa felicidade, proporciona sentido para a vida, melhora o nosso humor e ajuda a retirar de nossas mentes a fixação nos nossos problemas, cuidando, dando um pouco de atenção, por menor que seja, para o problema do outro, o nosso, ele é minimizado, ele se torna melhor, mais controlável, mais contornável. E caridade, nós podemos dizer, então, que é como se fosse uma cola, né? Que conecta a felicidade individual com comunidades maiores, com a coletividade e com o bem-estar social. A prática da caridade nos ajuda a conectarmos com pessoas e supre uma das necessidades básicas do ser humano, que é relacionar-se. Nós precisamos ter essa vida de inter-relação, nós precisamos trocar conhecimento, trocar afetividade principalmente.
Caridade parece ser algo contagioso, nós percebemos isso, né? Quando vemos alguém fazer algo caridoso, ter um gesto caridoso, ou quando nós mesmos recebemos alguma coisa, nós somos inspirados também a ser mais gentis, mais caridosos, irmos pelo mesmo caminho, né? Então, caridade é realmente a chave para criar um mundo mais feliz. E citando o texto da contracapa do livro agora, né, deste livro em lançamento, nós encontramos o seguinte, abre aspas, a cura definitiva das dores do homem somente será alcançada com a sua renovação. E para nosso próprio bem, a ciência está recomendando o amor, fecha aspas. E o que é a caridade? Caridade é o amor em ação. A própria ciência está recomendando para encontro da felicidade, para sermos melhores, a prática do amor. E o que é o amor? Amor é a caridade em ação. É através do amor que nós movimentamos a caridade, não é? Colocamos ela em ação ao trabalho. Então, nós vamos medir as nossas atitudes, voltando lá na pergunta inicial, a pergunta que me foi feita, qual é a medida, né? Vamos medir as nossas atitudes pelo amor que colocarmos em cada uma delas. Assim, nós estaremos praticando a caridade. Sidney, queria destacar essa questão aí que a Márcia colocou, que eu achei muito importante, que a caridade é o amor em ação. Então, aí a importância do trabalho voluntariado, né? O trabalho de ação dos dirigentes espíritas, deixando à disposição das entidades espíritas horas e horas de trabalho. Só que antes de comentar, Sidney e Marisa, eu quero incrementar ainda mais essa questão e gostaria que a Marisa fizesse também. Eu sei que ela tem uma questão para o Sidney, porque aí a gente já coloca essa outra questão da Marisa também, para o Sidney responder já sobre essas duas. Você tem, né, Marisa? Tenho sim. Depois de anos atuando como dirigente espírita, palestrante e escritor, como você vê hoje o papel do livro espírita, o papel que o livro espírita representa na vida das pessoas dentro e fora do meio espírita? Então, na sua visão, qual o papel do livro espírita dentro e fora do meio? A sua questão é extremamente oportuna, Marisa. Infelizmente, nós estamos passando por um momento em que as pessoas estão lendo menos, pelo menos obras escritas, impressas. E mesmo os livros virtuais, as pessoas não estão lendo muito. O brasileiro, particularmente, nunca leu muito. E em outros países, como a Europa e Estados Unidos, nós temos muito mais leitores. Mas dentro do meio espírita, eu poderia dizer que isso é uma exceção. O espírita lê muito. E com relação à importância do livro, Marisa, eu, em primeiro lugar, tenho que lembrar que a doutrina espírita surgiu exatamente com a literatura do professor Rivaio. Já era um grande escritor, até meados do século XIX, desde que ele praticamente começou a sua trajetória na Suíça. Quando ele chegou em Paris, ele tinha mais ou menos 18 anos de idade, ele estava com 22 anos. E casou-se em seguida, casou-se com uma intelectual, uma mulher de uma extrema cultura e de uma boa vontade que impulsionou. A gente não dá muito valor, geralmente não se dá muito valor à mulher. Não se lembra daquele velho bordão de que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Amélie Gabrielle Boudet, ela foi um esteio para o professor Rivaio, tanto na sua fase como professor, como escritor, envolvendo-se nas questões didáticas e sociais da França, procurando as melhores maneiras de transmitir a mensagem para os jovens da época, que inclusive
padeciam assim de momentos, de fases de mediocridade que ele procurava resgatar, tirá-los dali. A partir do seu trabalho como escritor leigo, ele, sem dúvida, estava já se preparando para a literatura espírita. Eu sempre brinco que ele tem duas certidões de nascimento, uma de 1804 e uma de 1857, quando lavrou-se na Livraria Denty, ali no Palais Royal, o lançamento do primeiro livro dos Espíritos, inicialmente com apenas 501 perguntas. Esse marco de Kardec, ele mudou de nome para não confundir a sua obra nova com a obra que ele já tinha. Ele era, aliás, o espiritismo para Kardec foi um péssimo negócio, né? Ele era um professor renomado, diretor de escola, ele tradutor. Basta você verificar os bens que Rivail acumulou com o professor. Codificou a doutrina espírita, como Allan Kardec, ele precisava passar o pires na mão para poder manter a revista espírita. A primeira obra dele, ele que teve que bancar, não havia assim muito interesse, ou não havia qualquer interesse. A partir da segunda edição, não. Em 1860, ele já foi mais prestigiado, as suas obras começaram a dar dinheiro para os editores da época. Então, eu entendo, Marisa, que você feriu assim, um ponto fundamental. Renato tem uma expressão que eu considero muito feliz, que é a documentação da ideia. Você, como eu, além de escrever, deve falar, deve proferir palestras. O que nós estamos realizando hoje, este diálogo, essa teleconferência, ou como dizem os jovens, esta live, ela vai ser propagada assim, como diriam os antigos, aos 7 ventos. E com a gravação vai atingir muita gente. Nós tivemos casos aí de atingirmos mais de 20 mil pessoas. Mas trata-se de um trabalho que é visto e talvez a pessoa venha a revê-lo uma vez mais ou recomendar outra pessoa, fica registrado ali. Mas o trabalho escrito, a literatura, e agora está tendo um dimensionamento maior através do e-book, através do audiolivro também. A impressão que eu tenho, Marisa, é de que com o amadurecimento intelectual da humanidade, e isso está acontecendo a olhos vistos, basta a gente... Eu sou bem mais velho que você, mas eu me lembro da minha infância e comparo com os dias de hoje, tanto na área tecnológica, como na área social, como na área da literatura, embora os índices atuais não sejam os ideais, nós caminhamos muito. Nós estamos hoje num patamar muito bom em termos de Brasil. Distantes ainda, por exemplo, de livros que são editados na Europa, nos Estados Unidos. Mas eles passaram também por esse momento que estamos passando. E nós vamos chegar lá. Mesmo porque a peneira está em pleno vigor. Muitos dos encarnados que estão aqui agora, eles não vão voltar à Terra tão já. Então, vão permanecer aqueles que se interessarem realmente estudar, trabalhar, registrar suas ideias, não tanto para ganhar dinheiro, mas pelo prazer de ver o próximo melhor, porque eu vejo em você o trabalho do Dr. Galton, que é uma pessoa completamente desinteressada. Ele está muito bem de vida, sem problemas, a situação financeira dele está equilibrada, mas isso é apenas consequência do empenho que ele desenvolve em favor das pessoas. Ele realiza muito mais com as suas conferências, com os seus livros, sem qualquer remuneração, porque ele acaba registrando as suas ideias em livros, em trabalhos, em artigos,
eu acho que as duas coisas são importantes. Mas se eu desencarnar hoje, o Renato vai ter aí à disposição 13 obras com as quais ele poderá trabalhar, e ele já está sabendo que daqui a pouco irão mais umas 2 ou 3 aí que, se forem aprovadas, vão fortalecer o nosso acervo. Eu desencarno, eu estou fora do planeta Terra, mas só vou ficar puxando a perna de vocês lá da espiritualidade para que vocês continuem espalhando os meus livros, porque a ideia registrada tem caráter de universalidade. Não precisamos ir muito longe, nem vamos falar dos 4 evangelistas com o livro mais lido do mundo, vamos falar alguns trechos aí de Sócrates, Pitágoras, Platão, e de uns tempos para cá, mais recentemente, você pega uma obra, por exemplo, Nicolas Maquiavel, a obra mais famosa dele, O Príncipe, é uma obra eterna. Você olha para a face de Maquiavel e fala, mas é esse homem que escreveu... Não importa se ele foi pragmático com os príncipes, com os governadores, o que importa é que a literatura dele atravessou os tempos. Se você pega uma obra, por exemplo, a trilogia de Dante Alighieri, cujo destaque maior é para a obra O Inferno, Dan Brown pegou a obra dele e transformou num livro que daqui a pouco se tornou uma série de filmes que foram baseados em obras escritas. Raramente você encontra um filme de sucesso que não tenha um livro na retaguarda. O próprio roteiro, os grandes roteiros cinematográficos são verdadeiros livros. Então, Marisa e Renato, o livro é esse registro histórico da ideia do escritor. E mais do que isso, né? Não sei como é a sua literatura, Marisa, mas quando eu vou escrever um livro, como agora estou pesquisando, eu vou passar a escrever praticamente 2 obras simultaneamente. O meu computador fica lotado aqui de livros, pareceres. Enquanto você estava conversando aí, enquanto a Márcia falava, eu fui anotando aqui algumas coisas que vocês disseram, quando ela falou assim, que o amor é contagiante. A boa palavra também é contagiante. Então, enquanto você falava aí, eu já me lembrei daquele caso lá dos Estados Unidos, já estou anotando algumas coisas que você está falando aqui, e quando você menos esperar, algumas das suas ideias vão estar nos meus livros também. Então, esta mágica do registro, que eu imagino que na espiritualidade deva ser feita de uma maneira, imagino não, tenho certeza, de uma maneira muito melhor, mais aperfeiçoada, mas aquela que nós temos à disposição hoje se coaduna com o nível cultural do habitante do planeta Terra. Estamos distantes ainda de uma intelectualização maior dos habitantes da Terra? Sim, estamos. Mas estamos caminhando. E hoje, no século XXI, eu que nasci em meados do século XX, eu vejo a grande diferença de cultura. Eu ouvi um depoimento de uma repórter passou pelo câncer de mama, e essa mulher, corajosamente, sem colocar nenhuma peruca, porque ela passou pela quimioterapia e, às vezes, derruba os cabelos, como aconteceu com ela veio corajosamente dar um depoimento extraordinário de estímulo para que a mulher, agora, neste outubro, possa cuidar melhor, se apalpar melhor, para cuidar do seu seio, para detectar os carocinhos, que o câncer, se detectado logo no começo, tem grandes probabilidades de cura. O que é isso? É o desenvolvimento intelectual, e principalmente das mulheres que estavam escondidinhas. Eu admiro muito as mulheres. As mulheres, elas são mães, elas são esposas, elas são donas de casa,
são cozinheiras, são escritoras, e nas horas vagas elas passam 6 horas aí trabalhando com um contrato de trabalho para ajudar aí a economia da casa. Então, eu entendo que nós estamos num processo assim bastante fértil de evolução, e a mulher é um grande exemplo. Não é que ela não tinha capacidade antes, é que antes ela não tinha espaço. E o mundo atual está sendo obrigado a abrir espaço para a mulher, para o negro, para o amarelo, para o pobre, para o pardo. Não tem mais volta, como diz Einstein. Depois que você abre os seus horizontes, não tem mais retorno, não dá mais para voltar ao que você era. E eu atribuo a essa evolução que eu, com a minha idade, eu estou bem a cavaleiro da situação, porque eu comparo a minha infância dos anos 50 para agora, ano 2020, 2021, eu comparo a grande diferença, não apenas tecnológica, mas social. Na minha infância, eu jamais pensava em ter uma merenda escolar, um transporte escolar. Hoje, nós percebemos que há uma grande evolução, um resgate do respeito às pessoas de orientação sexual diferente. Hoje é inadmissível, acabamos de ver uma lei promulgada aí, e que é crime se você machucar um animal. E não faz muito tempo, você passava por uma praça e havia um escravo ali que tinha sido açoitado e as pessoas achavam normal, passando por ele ali, ele estava morrendo ali. Vai fazer isso hoje com um animal? Vai fazer isso hoje com a mulher? Então, isso tudo é feito de cultura, melhoria de cultura, educação. Allan Kardec dava extremo valor à educação. E o Espiritismo é essa educação, é a injeção na veia da cultura do indivíduo para que ele se torne mais ativo, mais participante e, por consequência, mais responsável. Eu entendo que o pano de fundo, o palco para que essas grandes modificações que eu estou acompanhando a olhos vistos, o pano de fundo é a cultura que tem o seu marco maior na literatura. Sidney, conversando com as nossas convidadas em algumas reflexões a respeito das instruções da espiritualidade para com aqueles que possuem a sensibilidade para recebê-la, nós formulamos algumas ideias e a Márcia formulou uma questão a respeito desse assunto, né? Então vamos ouvir a Márcia. E agora eu deixo uma pergunta para o Sidney. Muitas pessoas procuram as instituições espíritas com o intuito de receberem alguma orientação dos espíritos acerca de determinado problema de saúde. Você acredita que essas orientações devem ser levadas em conta pelos médicos que tratam desses pacientes? Olha, Renato, excelente pergunta, hein? Eu tenho que pensar muito para responder essa pergunta, porque vocês estão falando naquilo que seria o ideal. Estão falando naquilo que seria o desejável. A partir do momento que o médico, usando uma expressão de Richard Simonetti, quando eu e ele estávamos visitando em 1976 a Mansão do Caminho, lá de Divaldo Franco, na Bahia, Richard, na palestra que ele fez lá, ele disse uma frase que Divaldo gostou muito, dizendo assim, que nós temos que estender as nossas antenas espirituais. A partir do momento que nós estendemos as nossas antenas espirituais, nós criamos uma ligação com o alto, de forma que podemos receber da própria fonte as informações de que, privilegiadamente, o alto tem acesso e que, por doses homeopáticas, de acordo com as nossas necessidades e os nossos méritos,
são ou não colocados à nossa disposição. E quem que é o veículo para captar essas orientações que vêm do alto? É o médico que está cuidando do paciente, seja ele religioso ou não, não importa. A espiritualidade não se importa. Há uma questão no livro dos médiuns, Kardec diz assim, mas há certos magnetizadores que nem acreditam em Deus, não têm religião nenhuma. Mesmo assim, vocês colaboram com eles, mesmo assim, vocês fortalecem o seu magnetismo, vocês potencializam as suas forças magnéticas. Os espíritos quase que deram risada para responder para Kardec. Não importa para nós se ele acredita ou não, se ele tem religião, se não tem. O que importa é que ele está disposto a ajudar alguém. E quando alguém está disposto a ajudar, nós estamos ali para estimular, para prestigiar, para dinamizar e complementar o trabalho realizado pelo magnetismo, pelo passista ou pelo médico. Então, o manancial que a espiritualidade tem à disposição, Renato, é extraordinário. Nós nos vangloriamos, às vezes, aí de poder contar com alguma orientação, desde que seja um médium seguro, desinteressado, que está querendo ajudar mesmo. Mas isso aí é uma gota no oceano, é uma pontinha do iceberg. A partir do momento, como citou a Márcia, que o homem comece a se preocupar melhor com a sua renovação, ele vai estar, parafraseando o Richard Simonetti, quando esteve visitando Divaldo, estendendo as suas antenas espirituais. Com isso, ele poderá fazer milagres. Claro que sempre condicionados às necessidades doente. Se a doença já fez o serviço dela de renovação do indivíduo, a saúde estará condicionada à saúde interior, e a Marisa sabe muito bem do que eu estou falando. Então, a partir desse momento, vai se abrir para nós um manancial de informações, de orientações. É a medicina do futuro, é a medicina preventiva. A partir do momento que o homem tomar consciência de que a sua doença verdadeira está na sua alma, ele vai começar a trilhar um caminho adequado para curar sua alma. E aí, automaticamente, não precisaremos mais de doenças físicas para despertar os aspectos espirituais do homem, torná-lo mais solidário, mais amoroso, mais verdadeiro, com mais empatia. Há uma questão na Revista Espírita de Kardec, ele pergunta para o espírito assim, será que se o médico puder conversar com o paciente dele que morreu, e saber aonde é que ele errou, o que ele poderia ter feito, para contornar o problema, a doença que o médico não conseguiu debelar e culminou com a morte do seu paciente. Se houver essa conversa, será que o médico não vai começar a adquirir mais subsídios, mais conhecimento para evitar futuros problemas e eliminar ou superar doenças de outros pacientes que futuramente vão cair em suas mãos? Sem dúvida, respondeu o mentor espiritual. Então, só por essa resposta, Renato, nós temos aí a prova cabal de que a saúde verdadeira está na espiritualização. E o plano espiritual sabe o que deve ser feito. E tem nos mandado mensagens e mais mensagens nesse sentido. Eu entendo, Renato, humildemente, que esta obra, Dr. Galton, o Construtor de Futuros, é uma dessas gotinhas para poder cair como se fosse um colírio nos olhos de muitos médicos, cientistas, que ainda são céticos em relação à influência da alma, do espiritualismo, do perdão, da benevolência
em favor da saúde, eu espero realmente que nós estejamos dando essa contribuição em favor da saúde definitiva, a verdadeira, para nós, habitantes aqui do planeta Terra. Perfeito, Sidney. Olha, aproveitando então, eu estou com um exemplar do livro aqui, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Obviamente, devido à restrição, né, por causa da pandemia, a partir de segunda-feira, na livraria do Centro Espírita Amor e Caridade, as pessoas podem adquirir a obra. A partir do dia 10 de outubro, o livro também estará à disposição nas unidades da Jalovia, aqui em Bauru, no Empório Cultural, nas lojas dos 2 shopping centers aqui de Bauru. Nosso tempo está se esgotando, né? Mas eu gostaria de agradecer a presença das 2 convidadas. Renato, Pois não. não podemos esquecer de que o site de vendas da editora SEAC está sendo remodelado, um caminho muito bom, muito fácil para a pessoa adquirir as obras da editora SEAC, e particularmente desse lançamento, assim como também as obras da Marisa, que estão ali também disponíveis. E aqueles que não conseguirem esse acesso, é só escrever para mim. O meu e-mail é 1948@uol.com.br, que eu pessoalmente posso providenciar a remessa do livro ou encaminhar para as pessoas responsáveis, ou para você, Renato, principalmente quando se tratar aí de clubes de livro, amigos de outras cidades. O meu publicista, né? O meu divulgador, Sérgio Totti, está me cutucando aqui. Não se esqueça de falar que está no seu site também. Eu, às vezes, me esqueço disso. Está lá no sidneyfernandes.com.br também. Enfim, temos que aí abrir todas as possibilidades possíveis de acesso para que as pessoas que se interessarem pela obra possam levá-las para a sua cidade, para os seus consultórios, para os seus centros espíritas. Lembrando sempre, né, Renato, que os direitos autorais nossos estão totalmente disponíveis para a editora SEAC, e que este escritor, assim como a Marisa, que também colega minha escritora, abrimos mão de qualquer lucro em favor da mensagem, em favor do bem, em favor da cura definitiva. Ô Sidney, retornando, gostaria de agradecer a presença das convidadas, a sua presença, mas antes eu gostaria das palavras finais da Marisa, que é uma pessoa que atua diretamente no trabalho como psicanalista. Gostaria que ela deixasse uma mensagem, né, para que possamos levar desse encontro aqui, sobre esse intercâmbio da espiritualidade com a influência da medicina entre nós aqui encarnados. Marisa, gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente. Pois não. Eu acredito muito que a espiritualidade está realmente ligada à saúde. Sei que estou falando praticamente tudo que já foi falado, mas só para reforçar, né? E quanto mais a gente tem essa coisa gostosa dentro de nós, de agradecer, de perdoar, de compreender o outro, de entender, eu sempre falo isso, né? Cada um dá o que tem e faz o que sabe, mas a nossa vida será melhor. Então é isso que eu acredito e é isso que eu compartilho com vocês. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, Marisa, e agradecendo a Márcia também, que gostaria de se despedir de todos, né, Márcia? Amigos, mais uma vez, agradeço a participação nesse evento tão significativo. Espero que outros venham. Sidney, muito sucesso para mais esse livro. Um abraço a todos e muita paz. Chegamos aí, estamos chegando ao final desse nosso encontro, agradecendo a presença de todos que estiveram conosco. Pudemos ter uma ideia da obra do escritor Sidney Fernandes, entender um pouco dessa relação do intercâmbio, da influência espiritual sobre os profissionais da saúde. O livro Dr. Galton contém uma série de histórias onde o médico psiquiatra recebe essa influência e fica atento a essa influência, e os benefícios no tratamento realmente estão no livro. Você pode aproveitar e refletir sobre essa relação,
porque nós somos, além do corpo material e físico, nós também somos espíritos, né? Então é sempre importante, independentemente da religião, ficar atento a essa realidade, tá? Meu agradecimento a todos, agradecimento ao Sidney, a presença de todos e até a próxima. Bom, pessoal, eu também, né, vou me despedir de vocês aqui. Com certeza foi um dia aqui muito agradável, né, uma manhã de domingo muito agradável, com essa obra, né, de divulgação doutrinária. A gente fica sempre muito feliz quando nasce aí um novo conteúdo, né, como o Sidney disse, e como o Renato disse, o nosso objetivo é unicamente divulgação da doutrina espírita e também, né, a filantropia. Então, esse trabalho é muito importante. Eu gostaria de pedir para você que está aí assistindo a nossa live, deixe o seu curtir aí no nosso canal, né? Curta o nosso canal, compartilhe a nossa transmissão, também poderá ajudar muito, né, aí na divulgação doutrinária. Pode falar, Sidney. Eu quero fazer justiça aí ao trabalho que o Sérgio Totti está realizando conosco. Ele está aí nos bastidores. Quero cumprimentar você, Jonatas, e o Renato pela organização desta live. Vocês trabalharam muito bem. Quero agradecer a participação da Márcia e da Marisa e de todos os amigos que, enquanto estávamos conversando aí, foram pipocando aí as suas mensagens. Enfim, se eu fosse citar um deles aqui, eu seria injusto. Temos aí dezenas de companheiros que estão nos ajudando. O Sérgio está acabando de dizer aqui que nasceu o livro com parto normal, é uma brincadeira dele, mas graças a vocês dois aí que, juntamente com o Reginaldo e o Theo na retaguarda, deram esse start. O foguete subiu e agora vamos cuidar dessa navegação da melhor maneira possível. Muito obrigado, Renato, muito obrigado, Jonatas, obrigado, Sérgio, Theo, Reginaldo e todos aqueles que, de alguma forma, Milton Pulga, com essa capa maravilhosa, mais uma vez. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Sidney. Obrigado também a Marisa, ao Renato, né, a Márcia, que participou com a gente, todos vocês que participaram. Um grande abraço a todos. A gente vai ficando por aqui e, né, logo, logo tem mais um dia aí de lançamento, tá, pessoal? Segunda-feira, às 20 horas, estaremos com mais conteúdo para vocês. Um grande abraço a todos. A gente fica por aqui. Um ótimo domingo. Tchau, tchau.